Uma mulher? Você não pode estar falando sério. A voz estridente de Margarete Silveira ecoou pelo salão principal da Associação dos Produtores Rurais de Alto Horizonte, fazendo todas as cabeças se virarem em direção à entrada. Maria das Graças parou no meio do caminho, seus dedos calejados apertando com mais força a pasta de documentos que carregava. O vestido florido simples, os cabelos presos num coque despretensioso e as sandálias gastas contrastavam brutalmente com os ternos impecáveis e vestidos de grife que dominavam o ambiente climatizado. Desculpe, mas deve haver algum engano, continuou Margarete, aproximando-se com passos firmes, seus saltos altos repicando no mármore italiano. A vaga de consultora em agronegócios é para profissionais qualificados, não para... Seus olhos percorreram Maria de cima a baixo, donas de casa que brincam de agricultura. Um murmúrio se espalhou pelo recinto. 10 pares de olhos observavam a cena, com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Dr. Henrique Cardoso, presidente da associação, pigarreou desconfortavelmente atrás de sua mesa de mogno. Eu marquei esta reunião. A voz de Maria saiu mais baixa do que pretendia. Mas filho, vim apresentar minha proposta para otimizar a produtividade das lavouras de soja da região. Uma gargalhada cruel cortou-a. Roberto Mendes, dono de uma das maiores fazendas do distrito, se levantou da poltrona de couro onde estava sentado. Otimizar? Minha querida, eu tenho engenheiros agrônomos formados na USP cuidando das minhas terras. Você acha mesmo que uma camponesa vai me ensinar alguma coisa sobre agricultura moderna? Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer, sugeriu timidamente Dr. Henrique. Mas foi imediatamente cortado por Margarete. Henrique, por favor, não podemos perder tempo com essas fantasias. Temos problemas sérios para resolver. Nossas produções estão 30% abaixo do esperado nesta safra. E você quer que acreditemos que essa mulherzinha do interior tem a solução mágica? Maria respirou fundo, sentindo o calor subir pelo pescoço. Cada palavra era uma agulhada. Mas ela tinha vindo até ali por um motivo. Não ia desistir agora. Eu não sou apenas uma mulherzinha do interior. Sua voz ganhou volume e determinação. Sou engenheira agrônoma formada pela Exalc, com mestrado em solos e nutrição de plantas. E posso provar que sei exatamente por que suas produções estão fracassando. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Roberto cruzou os braços, um sorriso irônico brincando em seus... Ah, é? E como uma engenheira, que aparentemente não tem nenhum carro decente para se locomover, pretende nos convencer de sua competência? Fácil. Maria colocou a pasta sobre a mesa, seu coração batendo forte, mas sua voz mantendo-se estável. Me dê em uma semana. Uma semana para analisar suas terras e apresentar um diagnóstico completo dos problemas de solo, irrigação e nutrição que estão causando as perdas. Se eu estiver errada, saio daqui e nunca mais volto. E se você estiver certa? Perguntou o Dr. Henrique, genuinamente curioso agora. Se eu estiver certa, vocês me contratam como consultora e implementam minhas recomendações. E apostamos R$50 mil na melhoria de produtividade. Um burburinho se espalhou pela sala. R$50 mil era uma quantia significativa, mesmo para aqueles produtores estabelecidos. Margarete riu, mas dessa vez sua gargalhada soou forçada. Você nem tem R$50 mil, querida. Como vai pagar se perder a aposta? Maria a encarou diretamente nos olhos. Tenho. E vou provar não só que entendo de agricultura, mas também que vocês estão sendo enganados por alguém muito próximo. Enquanto dirigia sua velha caminhonete pelas estradas de terra batida na volta para casa, Maria permitiu que as lágrimas finalmente escorressem por seu rosto. As palavras de desprezo ainda ecoavam em sua mente como chicotada. Não era a primeira vez. Aos 35 anos, ela já havia enfrentado incontáveis situações similares ao longo de sua carreira. Mas desta vez, os stakes eram pessoais. Aquela região onde agora morava era sua última chance de provar seu valor profissional. A memória a levou de volta aos 8 anos de idade, caminhando pela fazenda do avô Antônio. O velho homem, de mãos enormes e calejadas, se ajoelhava na terra vermelha e pegava um punhado de solo entre os dedos. Vê aqui, Mariazinha. Sua voz áspera, mas carinhosa, ressoa na lembrança. A terra fala com quem sabe escutar. Ela conta quando está com fome, quando está doente, quando está feliz. Um dia você vai aprender essa linguagem. Naquela época, Maria achava que seria professora, como sua mãe. Mas algo na forma como o avô falava sobre a terra, sobre plantas e ciclos naturais, despertou uma paixão que mudaria sua vida para sempre. A primeira grande decepção veio aos 17 anos, quando se inscreveu para o vestibular de agronomia na Exalc. Seu pai, um pequeno comerciante da cidade, explodiu em Agronomia? Maria, você enlouqueceu? Isso é coisa de homem. Além do mais, como vamos pagar uma universidade dessas?
Esquece essa bobagem e faz pedagogia na faculdade local. Mas Maria tinha a herança do avô: teimosia e determinação. Trabalhou 2 anos como balconista na loja de materiais de construção, estudando à noite, economizando cada centavo. Quando finalmente conseguiu uma bolsa parcial para Piracicaba, partiu com uma mala pequena e R$ 50 no bolso. A universidade foi outro campo de batalha. Numa turma de 40 alunos, apenas 6 eram mulheres. Os professores, embora educados, demonstravam claramente sua preferência pelos estudantes homens nas atividades práticas. Nos trabalhos de campo, Maria sempre recebia as tarefas mais adequadas: anotações, organização de dados, nunca o trabalho sujo de coleta de amostras ou operação de equipamento. O momento decisivo veio no 3º ano, durante um estágio em uma fazenda de café em Franca. O proprietário, Sr. Joaquim, estava enfrentando uma praga devastadora que os técnicos não conseguiam controlar. Por 3 semanas, diversos especialistas visitaram a propriedade, aplicando tratamentos caros que só pioravam a situação. Maria, que estava ali apenas para observar e aprender, notou algo que todos os outros haviam ignorado. O padrão de distribuição da praga não fazia sentido se a origem fosse externa. A infestação parecia seguir as linhas de irrigação subterrânea. Durante uma noite insone, ela saiu com uma lanterna e cavou pequenas amostras ao longo do sistema de irrigação. No microscópio improvisado que montou no alojamento, descobriu a verdade. Fungos patogênicos estavam se multiplicando nos tubos de irrigação mal limpos, criando um ambiente perfeito para a propagação da praga. Quando apresentou suas descobertas, foi inicialmente ignorada. Só depois que trouxe o professor responsável pelo estágio para ver as evidências microscópicas, é que sua teoria foi levada a sério. A solução custou R$ 500 em produtos de limpeza especializados, comparados aos 50 mil já desperdiçados em pesticidas ineficazes. Sr. Joaquim ficou tão impressionado que ofereceu emprego a Maria assim que ela se formasse. Mas o mundo corporativo do agronegócios tinha outras ideias. As entrevistas de emprego foram uma sequência de humilhações educada. Você tem um currículo impressionante, mas precisamos de alguém com mais presença física para lidar com os produtores. Nossa equipe é muito unida, todos homens, você entende. Talvez você devesse considerar a área de pesquisa, é mais adequada para mulheres. Depois de 2 anos de portas fechadas, Maria finalmente conseguiu uma posição júnior numa empresa de consultoria agrícola. Mas mesmo lá, era constantemente subestimada. Seus relatórios técnicos eram revisados por supervisores homens que não entendiam nem metade do que ela escrevia. Suas recomendações eram alteradas para versões menos eficientes, mas mais conservadoras. Quando os resultados eram bons, o crédito ia para os supervisores. Quando eram ruins por causa das alterações, a culpa recaía sobre ela. O breaking point veio quando descobriu que recebia 40% menos que um colega recém-contratado, recém-formado e sem experiência prática. Quando confrontou o gerente, a resposta foi devastadora. Maria, você é boa no que faz, mas ele tem família para sustentar. Você entende, né? Foi nessa época que decidiu trabalhar de forma independente. Comprou a pequena propriedade rural onde agora vivia, a 2 horas de Alto Horizonte, e começou a oferecer consultoria para pequenos produtores da região. Em 5 anos, havia transformado dezenas de propriedades familiares deficitárias em negócios prósperos. Mas os grandes produtores continuavam a ignorá-la. Até hoje, quando a crise na produtividade regional finalmente abriu uma brecha para provar seu valor no círculo, que sempre a rejeitou. Ao chegar em casa, Maria parou diante do retrato do avô Antônio na parede da sala simples. Seus olhos bondosos pareciam transmitir a mesma confiança de sempre. Você tinha razão, vô, murmurou ela, tocando suavemente a moldura. A terra fala mesmo, e amanhã eu vou fazer essa gente ouvir o que ela tem para dizer. O despertador tocou às 4h30 da manhã, mas Maria já estava acordada há 1 hora, revisando mapas topográficos e dados meteorológicos da região. Havia passado a madrugada organizando um plano de ação meticuloso para os próximos 7 dias. Às 5h30, já estava na primeira propriedade da lista, a fazenda de Roberto Mendes. O portão principal estava fechado, mas ela havia obtido autorização legal para acesso através de Dr. Henrique. Roberto não estava presente, provavelmente dormindo em sua mansão na cidade. Mas o capataz, seu Benedito, a recebeu com a cortesia reservada a quem chega com documento oficial. A senhora quer ver o que exatamente? Perguntou o homem de meia idade, coçando a cabeça sob o chapéu de palha. Preciso coletar amostras de solo em pontos específicos, analisar o sistema de irrigação e verificar os dados de aplicação de fertilizantes dos últimos 2 anos, respondeu Maria, colocando sua mochila de equipamentos no chão. Seu Benedito a observou com curiosidade enquanto ela retirava instrumentos que ele não reconhecia. Um penetrômetro digital para medir compactação,
um medidor de pH portátil, tubos de ensaio e frascos estéreis para coleta. O primeiro indício de problema apareceu logo na entrada do talhão principal. Maria cravou o penetrômetro no solo e franziu a testa ao ver a leitura no display. 4.2 m, muito acima do limite recomendado de 2.0 MPa para crescimento adequado das raízes de soja. Seu Benedito, me mostra como vocês fazem o preparo do solo, pediu ela, caminhando em direção ao centro da área cultivada. Ah, doutor, isso é simples. Todo ano a gente passa o arado pesado, depois a grade, aplica o calcário que o engenheiro manda e planta. Sempre foi assim. Maria assentiu, mas internamente já estava conectando os pontos. Aração pesada, repetitiva em solos argilosos como aquele, criava uma camada impermeável a cerca de 30 centímetros de profundidade. O famoso pé de arado. As raízes não conseguiam penetrar, limitando drasticamente a absorção de água e nutrientes. Coletou amostras em 15 pontos diferentes, seguindo um padrão de grade que cobria toda a propriedade. Em cada local, anotava coordenadas GPS, profundidade, textura visual do solo e fazia testes rápidos de pH e condutividade elétrica. Os resultados a deixaram intrigada. Havia uma disparidade estranha nos valores de pH. Enquanto algumas áreas apresentavam acidez extrema, pH 4.1, outras estavam excessivamente alcalinas, pH 8.3. Para uma propriedade que supostamente recebia aplicações uniformes de calcário há anos, essa variação não fazia sentido. Seu Benedito, quem faz a aplicação dos corretivos? Ah, é a empresa do Dr. Sérgio, a Fertilizantes Progresso. Eles vêm com os caminhões grandes, fazem tudo certinho. Até mapa da aplicação eles dão para o patrão. Maria pegou os mapas que o capataz trouxe do escritório da fazenda. Documentos bem apresentados, com logo profissional e assinaturas técnicas. Segundo os relatórios, haviam sido aplicadas 2,5 toneladas por hectare de calcário dolomítico nos últimos 2 anos. Mas os testes de campo contavam uma história diferente. Na segunda propriedade, de Margarete Silveira, o padrão se repetiu. Compactação severa, pH irregular e algo mais que chamou sua atenção. Resíduos cristalinos brancos na superfície do solo que não eram calcário comum. Dona Margarete aplica o que aqui? Perguntou ao administrador da fazenda. Mesma coisa, doutor. A Fertilizantes Progresso cuida de tudo. Calcário, NPK, micronutrientes. O Dr. Sérgio é muito criterioso. Naquela tarde, no laboratório improvisado que montou em casa, Maria analisou as primeiras amostras com mais precisão. O microscópio eletrônico que havia comprado usado revelou a verdade perturbadora. Os cristais que encontrou eram gesso industrial misturado com areia, não calcário agrícola. Gesso em excesso podia explicar tanto a alcalinização excessiva em algumas áreas, quanto a lixiviação de nutrientes essenciais. Era um produto muito mais barato que o calcário, mas seu uso inadequado era desastroso para a produtividade. No terceiro dia, decidiu investigar a Fertilizantes Progresso diretamente. A empresa ocupava um galpão modesto nos arredores da cidade, com uma placa discreta e poucas movimentações. Dr. Sérgio Alvarenga, o proprietário, a recebeu em sua sala com uma hospitalidade que não conseguia mascarar completamente seu desconforto. Então você é a consultora que está mexendo nas fazendas por aí, ele disse, oferecendo café. Ouvi falar da aposta que você fez. Corajosa. Sérgio era um homem na casa dos 50, de aparência cuidada, mas com algo nos olhos que Maria não conseguia decifrar completamente. Havia uma tensão sutil em seus movimentos, como alguém que está constantemente alerta. Dr. Sérgio, estou analisando os problemas de produtividade na região. Suas aplicações de calcário são muito bem documentadas. Posso ver alguns dos produtos que vocês utilizam? Claro, claro. Somos uma empresa séria. Trabalhamos só com fornecedores certificados. Ele a levou até o depósito, onde sacos empilhados ostentavam logos de grandes empresas do setor. Tudo parecia perfeitamente normal. Mas Maria notou algo peculiar. Os sacos abertos tinham uma coloração ligeiramente diferente dos fechados. E havia um odor sutil no ar que não era característico de calcário. Vocês fazem algum tipo de mistura personalizada? Às vezes ajustamos a formulação conforme a necessidade de cada solo, respondeu Sérgio, mas sua voz soou evasiva. Cada propriedade tem suas particularidades, você sabe como é. Naquela noite, Maria ligou para sua antiga professora de química do solo, doutora Carmen, que agora trabalhava num laboratório de análises independente em Campinas. Carmen, preciso de um favor urgente. Tenho umas amostras aqui que precisam de análise completa. Composição mineralógica, traços de metais pesados, tudo. Maria, que bom ouvir sua voz. Claro, manda as amostras. Mas me conta, o que está acontecendo? Acho que descobri um esquema de adulteração de fertilizantes. Se eu estiver certa, isso explica por que toda uma região está perdendo dinheiro há anos. Os resultados chegaram por e-mail 2 dias depois.
e confirmaram suas suspeitas mais sombrias. As amostras continham menos de 30% de calcário real. O restante era uma mistura de gesso industrial, areia e, mais preocupante ainda, resíduos industriais com traços de metais pesados que poderiam contaminar o lençol freático. Mas havia algo ainda pior nos dados de laboratório. Assinaturas químicas que sugeriam que parte dos fertilizantes eram, na verdade, subprodutos de processos industriais, possivelmente resíduos tóxicos sendo descartados ilegalmente através das aplicações agrícolas. Maria sentiu um frio na espinha. Não estava mais lidando apenas com incompetência ou ganância comum. Isso era crime ambiental em grande escala, com ramificações que poderiam afetar não só a produtividade agrícola, mas a saúde pública de toda a região. Na sexta-feira, quando voltou à sede da Fertilizantes Progresso para uma segunda visita, encontrou o Dr. Sérgio visivelmente nervoso. Doutora Maria, ouvi dizer que você anda fazendo muitas perguntas por aí. Espero que não esteja espalhando teorias conspiratórias sobre empresas idôneas. A ameaça velada não passou despercebida. Maria sabia que havia chegado ao ponto de não retorno. Ou provava suas descobertas de forma incontestável, ou as consequências poderiam ser graves. Dr. Sérgio, as análises não mentem. E amanhã, na reunião da associação, a verdade vai vir à tona. O salão da Associação dos Produtores Rurais estava ainda mais cheio que na semana anterior. A notícia da aposta da mulher do campo havia se espalhado, atraindo curiosos de propriedades vizinhas e até mesmo alguns jornalistas locais. Maria chegou pontualmente às 10 horas, carregando 2 maletas pesadas e um projetor portátil. Margarete Silveira a recebeu com um sorriso de desdém. Então, querida, preparada para pagar os 50 mil e sair de cena? Espero que tenha trazido o dinheiro. Trouxe algo melhor, respondeu Maria, conectando seu laptop ao projetor. Trouxe a verdade. Dr. Henrique chamou a reunião à ordem. Roberto Mendes estava presente, assim como outros 8 grandes produtores da região. No fundo da sala, discretamente posicionado, estava Dr. Sérgio Alvarenga. Damas e senhores, Maria começou, sua voz clara e firme ecoando pelo salão. Durante esta semana, analisei detalhadamente 7 propriedades desta região. O que descobri não é apenas a causa da queda de produtividade. É um crime que está sendo cometido contra todos vocês há pelo menos 3 anos. A primeira imagem projetada mostrava mapas comparativos da produtividade regional. Quedas consistentes de 25–35% em todas as propriedades que utilizavam os serviços da Fertilizantes Progresso. Coincidência? Roberto bufou. A produtividade caiu em todo o país por causa do clima. Não, Sr. Roberto. Observem estas propriedades aqui. Maria apontou para pontos verdes no mapa. Mesma região, mesmo clima, mesma época de plantio. Produtividade normal. A diferença? Elas não usam os produtos da Fertilizantes Progresso. Dr. Sérgio se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas permaneceu em silêncio. A segunda série de slides mostrava os resultados das análises laboratoriais. Gráficos coloridos revelavam a composição real dos produtos aplicados nas fazendas. O que vocês pensavam ser calcário agrícola de qualidade é, na verdade, 70% gesso industrial misturado com areia. Mas isso é só o começo. Maria clicou para a próxima imagem. Fotos microscópicas ampliadas mostrando cristais irregulares e partículas metálicas. Estas amostras contêm resíduos industriais com concentrações perigosas de cádmio, chumbo e arsênio. Metais pesados que não apenas destroem a estrutura do solo, mas podem contaminar o lençol freático de toda a região. Um murmúrio de alarme percorreu a sala. Margarete estava visivelmente pálida. Espere um pouco, Dr. Henrique interrompeu. Você está acusando a Fertilizantes Progresso de descarte ilegal de resíduos tóxicos disfarçado de aplicação agrícola. Maria completou a frase. E tenho as provas. Ela abriu a segunda maleta, retirando frascos lacrados e documentos oficiais. Estas amostras foram coletadas nas propriedades de vocês e analisadas pelo Laboratório de Química Ambiental da Unicamp. Os laudos foram emitidos ontem e são inquestionáveis. Dr. Sérgio se levantou abruptamente da cadeira. Isso é ridículo. Uma mulherzinha que apareceu do nada fazendo acusações infundadas contra uma empresa idônea. Vocês vão dar crédito a essa engenheira agrônoma formada pela Exalc, com mestrado em Química de Solos e 15 anos de experiência prática? Maria o encarou diretamente. Dr. Sérgio, o senhor gostaria de explicar como seus fertilizantes certificados contêm exatamente a mesma assinatura química dos resíduos da metalúrgica Santos, que coincidentemente fica a apenas 5 quilômetros da sua empresa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria havia passado a quinta-feira rastreando a origem dos contaminantes e descoberto a conexão com a indústria metalúrgica local. Pura coincidência, balbuciou Sérgio.
mas suor visível estava escorrendo por sua testa. Coincidência? Maria projetou a próxima imagem. Uma foto aérea mostrando caminhões da Metalúrgica Santos descarregando material no pátio da Fertilizantes Progresso. Esta foto foi tirada ontem pelo drone de um colega jornalista. A coincidência é mesmo surpreendente. Roberto Mendes se levantou, o rosto vermelho de raiva. Sérgio, você me disse que trabalhava com produtos de primeira linha. Paguei mais de R$200 mil nos últimos 2 anos, e não foi só dinheiro que vocês perderam. Maria continuou inexoravelmente. A contaminação por metais pesados pode levar décadas para ser revertida. Algumas áreas das suas propriedades podem estar inutilizáveis para a agricultura por anos. Dr. Sérgio tentou se dirigir à porta, mas Roberto bloqueou seu caminho. Você não vai sair daqui até me explicar direito o que aconteceu com a minha fazenda. Calma, Roberto. Dr. Henrique tentou mediar. Vamos chamar as autoridades competentes para... As autoridades já foram chamadas. Maria anunciou calmamente. A Polícia Civil e o IBAMA devem chegar a qualquer momento. Dr. Sérgio, sugiro que o senhor permaneça aqui e coopere com as investigações. Como se tivesse sido convocada pelas palavras de Maria, uma sirene soou do lado de fora. Através das janelas, era possível ver viaturas da Polícia Civil e caminhões do IBAMA estacionando no pátio. Dr. Sérgio desabou numa cadeira, a máscara de respeitabilidade finalmente caindo. Vocês não entendem. Eu não tive escolha. A metalúrgica me ofereceu muito dinheiro para descartar o material deles. Disse que era perfeitamente seguro, apenas subprodutos inertes. Subprodutos inertes que estão envenenando o solo de toda uma região. Margarete se levantou, apontando um dedo acusador para Sérgio. Você destruiu nossas terras por dinheiro. O delegado que entrou no salão era um homem experiente, que ouviu rapidamente o resumo da situação antes de se dirigir a Maria. A senhora é a engenheira que fez a denúncia? Preciso que acompanhe nossa equipe para apresentar oficialmente as evidências. Enquanto o Dr. Sérgio era conduzido algemado para a viatura, Maria se virou para os produtores que permaneciam na sala, ainda em choque. Sei que é um golpe difícil de digerir, mas a boa notícia é que a contaminação pode ser revertida. Vai levar tempo e investimento, mas é possível recuperar a produtividade das terras. Dr. Henrique se aproximou estendendo a mão. Doutora Maria, peço desculpas pelo tratamento que recebeu aqui. É claro que a aposta está ganha. Mais que isso, precisamos da sua ajuda para consertar esse desastre. Roberto, visivelmente constrangido, também se aproximou. Eu fui um idiota. Você salvou nossas propriedades e provavelmente nossa saúde também. Como podemos compensar? Maria olhou ao redor da sala, vendo rostos que uma semana antes a tratavam com desdém e agora a observavam com respeito e gratidão. Não precisam compensar nada. Precisamos trabalhar juntos para limpar essa região e fazer com que isso nunca mais aconteça. 6 meses depois, Maria estava de pé no mesmo salão da Associação dos Produtores Rurais, mas desta vez como palestrante convidada para um evento regional sobre agricultura sustentável. O ambiente havia mudado completamente. O que antes era um clube exclusivo de homens bem vestidos, agora recebia produtores familiares, técnicos jovens e várias mulheres profissionais da área. A investigação da Polícia Civil havia revelado a extensão completa do esquema criminoso. Dr. Sérgio Alvarenga foi condenado a 8 anos de prisão por crime ambiental e formação de quadrilha. A Metalúrgica Santos foi multada em R$12 milhões e obrigada a financiar a descontaminação de todas as propriedades afetadas. Mas o mais importante para Maria era ver os resultados práticos do trabalho de recuperação. Sua empresa de consultoria, agora oficialmente estabelecida e com sede em Alto Horizonte, havia desenvolvido um protocolo inovador de biorremediação que estava servindo de modelo para outras regiões do país. Doutora Maria, Roberto Mendes se aproximou durante o coffee break, carregando uma pasta com documentos. Trouxe os relatórios da última colheita. Produtividade 15% acima da média histórica. Eu não sei como agradecer. A transformação de Roberto havia sido uma das mais impressionantes. O homem arrogante que a havia humilhado publicamente se tornou um dos maiores defensores de práticas agrícolas sustentáveis na região. Havia até investido numa cooperativa de mulheres rurais que Maria ajudara a organizar. Você agradece continuando a fazer agricultura do jeito certo, Roberto, e ensinando outros produtores a fazer o mesmo. Margarete Silveira também havia mudado drasticamente. Depois de ver sua fazenda quase arruinada pelos produtos contaminados, ela se tornou uma ativista ferrenha por regulamentação mais rigorosa do setor de fertilizantes. Havia até se candidatado para a prefeitura local numa plataforma de transparência e proteção ambiental. Maria, preciso te mostrar uma coisa, disse Margarete, puxando-a para um canto mais reservado. Lembra que você disse que algumas das nossas áreas poderiam estar inutilizáveis por anos? Lembro. Por quê? Margarete abriu um tablet, mostrando fotos aéreas coloridas.
Essas são as áreas que receberam mais contaminação na minha propriedade. 6 meses depois do tratamento com suas técnicas de biorremediação. Olha a cor da vegetação. As imagens mostravam campos verdejantes, com plantas visivelmente mais saudáveis que as áreas circundantes. O protocolo desenvolvido por Maria utilizava micro-organismos específicos para neutralizar metais pesados e fungos especializados para regenerar a estrutura do solo. Margarete, isso é fantástico! Significa que podemos acelerar ainda mais o processo de recuperação. O mais gratificante para Maria era ver o impacto além das propriedades individuais. A cooperativa de mulheres rurais que ela havia ajudado a fundar agora contava com 45 membros, oferecendo desde consultoria técnica até comercialização direta de produtos orgânicos. Doutora Maria, uma voz jovem e animada, a chamou do outro lado do salão. Era Amanda, uma recém-formada em agronomia que havia se tornado sua primeira estagiária. Os resultados dos testes de solo da Fazenda Esperança chegaram. pH perfeito, zero contaminação e matéria orgânica 40% acima do ideal. Amanda representava algo ainda mais importante. A nova geração de profissionais que estava crescendo numa região onde competência técnica era valorizada acima de preconceito. Ela e outras jovens engenheiras agora encontravam portas abertas onde antes só havia barreiras. Dr. Henrique se aproximou do pequeno grupo, um sorriso genuíno no... Maria, tenho uma proposta para você. A Confederação Nacional da Agricultura quer que você desenvolva um protocolo nacional de detecção precoce de fraudes em fertilizante. Seria uma consultoria de 2 anos, viajando pelo país inteiro. Maria considerou a oferta por um momento. Era exatamente o tipo de reconhecimento profissional que havia sonhado a vida toda. Mas olhou ao redor do salão, vendo rostos conhecidos, projetos em andamento, uma comunidade que havia ajudado a transformar. Henrique, é uma honra receber essa proposta. Mas meu lugar é aqui. Temos muito trabalho ainda pela frente nesta região. Posso desenvolver o protocolo daqui mesmo e treinar equipes locais em todo o país. Sabia que você ia dizer isso. Ele riu. Por isso já preparei uma contraproposta. Centro Nacional de Referência em Agricultura Sustentável. Sediado aqui em Alto Horizonte, com você como diretora técnica. Orçamento de 5 milhões por ano para pesquisa e extensão rural. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma satisfação profunda que há anos não sentia. Aceito, mas com uma condição. 50% das vagas de pesquisadores devem ser reservadas para mulheres e profissionais de origem rural. Fechado. Enquanto a tarde se estendia, Maria se viu rodeada por produtores rurais, jovens profissionais e estudantes universitários, todos ansiosos para discutir projetos, trocar experiências e aprender. O contraste com aquela primeira reunião humilhante não poderia ser maior. Ao final do evento, quando o salão já estava quase vazio, Maria permaneceu alguns minutos sozinha, absorvendo a magnitude da transformação que havia presenciado, em parte, causado. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de Amanda. Doutora Maria, a TV Globo quer fazer uma reportagem sobre o caso dos fertilizantes adulterados e sobre a senhora como exemplo de superação feminina no agronegócio. Aceita a entrevista? Maria sorriu, digitando rapidamente sua resposta. Aceito, mas quero que a matéria foque na importância da ciência rigorosa e da inclusão de mulheres na agricultura. Não é sobre mim, é sobre mudança de mentalidade. Guardando o telefone, ela caminhou até a janela que dava para a área rural. Ao longe, podia ver as luzes das fazendas se acendendo, cada uma representando famílias que agora tinham terras mais produtivas e saudáveis. O retrato do avô Antônio surgiu em sua mente. Ela quase podia ouvir sua voz áspera, mas carinhosa. Viu, Mariazinha? A terra falou. E você soube escutar. Obrigada, murmurou para o vento que soprava da janela aberta. A menina do campo não desistiu. Quando saiu do prédio da associação naquela noite, dirigindo sua caminhonete pelas mesmas estradas de terra de 6 meses atrás, Maria sabia que havia conquistado algo muito maior que reconhecimento profissional ou sucesso financeiro. Havia provado que competência não tem gênero, que a verdade sempre encontra um caminho e que uma pessoa determinada pode, sim, transformar toda uma comunidade. O celular tocou novamente. Desta vez era Roberto. Maria, desculpa incomodar à noite. Meu sobrinho está se formando em agronomia na Exalc. Você aceitaria ele como estagiário? Ele precisa aprender com alguém que realmente entende de agricultura. Claro, Roberto, mas ele vai ter que competir com candidatas mulheres em condições iguais. Óbvio, não esperaria menos da melhor engenheira agrônoma da região. Maria desligou o telefone rindo. Melhor engenheira agrônoma da região. Vindas de Roberto, essas palavras tinham um peso especial. Chegando em casa, ela parou diante do retrato do avô mais uma vez. Mas agora, ao lado da moldura antiga, havia algo novo. Seu diploma de mestrado, finalmente emoldurado,
e em posição de destaque. Na mesa da cozinha, um projeto estava espalhado. Plantas arquitetônicas para a nova sede do Centro de Referência em Agricultura Sustentável. Um prédio moderno, mas com elementos que remetiam à arquitetura rural tradicional. Salas de aula, laboratórios, uma biblioteca especializada e, orgulho especial de Maria, uma creche para que pesquisadoras mães pudessem trabalhar sem preocupações. Enquanto revisava os detalhes do projeto, Maria permitiu-se sonhar com o futuro. Em 5 anos, aquele centro estaria formando uma nova geração de profissionais. Em 10 anos, casos como o da Fertilizantes Progresso seriam impossíveis graças aos protocolos de monitoramento que ela desenvolveria. Em 20 anos, talvez, nenhuma menina do campo precisaria provar sua competência da forma dolorosa como ela teve que fazer. O telefone tocou uma última vez. Era Dr. Henrique. Maria, espero não estar atrapalhando. Acabei de receber uma ligação do Ministério da Agricultura. Eles querem criar um programa nacional baseado no nosso modelo aqui de Alto Horizonte. Você toparia coordenar? Maria olhou pela janela da cozinha, vendo as estrelas brilhando sobre a terra que havia aprendido a amar e compreender. Henrique, me dá alguns dias para pensar. É uma responsabilidade grande, claro. Mas Maria, você sabe que é a pessoa certa para isso, né? Você já provou que pode transformar impossível. Depois de desligar, Maria saiu para a varanda dos fundos da casa. A brisa noturna trazia o cheiro da terra úmida e o som distante do gado pastando. Era o mesmo cheiro, o mesmo som que conhecia desde criança na fazenda do avô. Mas agora ela os percebia de forma não apenas como memórias nostálgicas, mas como símbolos de um futuro que ela tinha o poder de... Um futuro onde competência seria mais importante que aparência, onde conhecimento seria mais valorizado que preconceito, onde mulheres como ela não precisariam lutar sozinhas para provar seu valor. Aos 36 anos, Maria das Graças havia descoberto algo que poucos têm a sorte de encontrar. O ponto exato onde paixão pessoal, competência técnica e impacto social se encontram. E melhor ainda, havia descoberto que esse ponto não era um destino final, mas um novo começo. Olhando para as estrelas, ela fez uma promessa silenciosa. Usaria cada oportunidade, cada vitória, cada novo projeto para abrir portas para outras mulheres que viriam, para que a próxima mulher encontrasse um mundo um pouco mais justo, um pouco mais receptivo, um pouco mais disposto. Ela tinha para dizer. A terra havia falado, Maria havia escutado, e agora era hora de ensinar outros a ouvir também.